Por muitos séculos, as mulheres não eram permitidas a trabalhar fora de casa. Elas eram educadas e instruídas a serem protagonistas no lar, em que exerciam o papel de zelar pelo marido e filhos. Isso gerou a imagem ideal da esposa e mãe, o que perdurou por muito tempo. A partir do século XIX, essa ideia começou a ser combatida. Entretanto, as diferenças e desigualdades entre os sexos ainda eram evidentes, principalmente no que diz respeito à educação e o mercado de trabalho. Elas puderam começar a entrar no mercado de trabalho apenas com o acontecimento da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Isso aconteceu porque as mulheres precisavam assumir algumas funções que eram exercidas pelos homens, que no momento foram enviados para o combate. Em seguida, após a consolidação do sistema capitalista, diversas mudanças começaram a acontecer. Assim, a mão de obra feminina passou a fazer parte da produção fabril e, posteriormente, de outros setores do mercado. Cada vez mais, a luta pelo direito e participação da mulher no mercado de trabalho tem crescido. Na Revolução Industrial, houve a absorção do trabalho feminino pelas indústrias, como mão de obra barata, e isso inseriu definitivamente a mulher na cadeia produtiva. A mulher cumpria jornadas absurdas de 17 horas de trabalho em condições insalubres e recebia salários de 60% menores do que dos homens. A exploração do trabalho infantil ganhou enorme relevo durante o período da Revolução Industrial. No Brasil, há registros no sentido de que a exploração do trabalho infantil ocorre desde seu descobrimento, no ano de 1500. Antes da Revolução Industrial, as famílias europeias viviam nas áreas rurais. Nessa época, as crianças começavam a trabalhar desde pequenas, auxiliando os pais na tarefa do campo. No entanto, elas não realizavam trabalhos repetitivos e exaustivos, pois praticavam diferentes tarefas que variavam desde semear a fabricar calçados. O convívio entre pais e filhos era bem intenso, pois o trabalho não ocupava o dia inteiro das pessoas e sobrava tempo para reuniões e festas entre as famílias. A vida nas cidades alterou completamente esse panorama das relações de trabalhos familiares. Ao passar o dia nas fábricas, os pais perderam o convívio com seus filhos, que antes existia na vida no campo. As crianças, além de perderem o contato com a natureza e se depararem com um cenário urbano que se diferenciava da paisagem natural das zonas rurais, também foram atingidas pelas transformações nas relações de trabalho. A primeira norma brasileira que tratou de proteger o trabalhador infanto-juvenil demorou alguns séculos para surgir. Foi o Decreto número 1313 de 1891, que proibiu o trabalho de crianças e adolescentes nas fábricas. A esta norma seguiram-se outras, como as Códigos de Menores de 1927 e de 1929, e a atual Lei número 8069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, que juntamente com a Constituição Federal de 1988, adotou a doutrina da proteção integral. A conquista pelos direitos da mulher foi fruto de grandes manifestos sociais e lutas femininas, que vem alterando a visão da sociedade ao longo dos anos, e assim garantindo igualdade no mercado de trabalho. A gravidez não impede a mulher de praticar normalmente as suas funções até o início da sua licença maternidade. Além disso, a mulher pode ser dispensada durante seu horário de trabalho para a realização de consultas médicas e exames. Toda gestante tem o direito de tirar licença maternidade a partir de seu 8º mês de gestação, sem prejuízo de seu emprego e salário, que deve ser pagos integralmente durante os 120 dias de licença. Mães que adotam crianças também têm direito garantido à licença maternidade. Outra proteção à lei da mulher é o limite de carregamento de peso permitido durante a execução de suas atividades. Uma funcionária do sexo feminino não pode carregar a mesma carga que um homem, devido à diferença de força física entre ambos. Toda empregada tem direito ao intervalo de 15 minutos antes de iniciar a sua jornada. A lei trabalhista também protege o direito da mulher que sofreu aborto espontâneo ou acidental, garantindo a ela 2 semanas de repouso remunerado em razão do problema sofrido. Para tentar fazer a equiparação salarial, a CLT adotou medidas que reforçam o direito da mulher, com a intenção de coibir os casos de discriminação e aumentar o acesso feminino ao mercado de trabalho, com a proteção à maternidade e assuntos específicos. Já no caso do menor, pelo artigo 403 da Lei 10.097, é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos.
Já o artigo 428 e 432 dizem que, ao menor aprendiz, será garantido o salário mínimo e que a duração do trabalho dos adolescentes não exercerá as 6 horas diárias. O Estatuto da Criança e do Adolescente é rico em exemplos de como deve proteger legalmente crianças e adolescentes. Uma criança que trabalha carrega dentro de si a impressão de ser adulto, assumindo muito cedo uma responsabilidade que não lhe cabe. Ainda nos dias de hoje, tanto a mulher quanto a criança passam por desafios que ainda permanecem no ambiente de trabalho. Na situação de uma mulher, temos a falta de oportunidades, pois ainda os homens possuem mais acesso ao trabalho e oportunidades de crescimento. Também temos a jornada tripla. As mulheres geralmente, além de lidarem com o trabalho, lidam também com tarefas de casa e filhos, o que acaba sobrecarregando ela. E muitas vezes isso se agrava quando as mulheres cuidam de tudo isso sozinhas. Temos também o problema do assédio no local de trabalho. De acordo com uma pesquisa feita pela OIT, 52% das mulheres já sofreram assédio sexual no trabalho. Podemos perceber que esse tópico ainda é muito expressivo, só que poucas mulheres acabam denunciando por medo de serem demitidas ou desacreditadas. Ainda na questão das mulheres, temos o problema dos salários desiguais, o que acaba não trazendo satisfação para a mulher, e por culpa de um preconceito, de um olhar machista sobre as mulheres, em escala global, ainda recebemos salários até 30% menores do que um homem, com as mesmas qualificações que ocupem o mesmo cargo. Essa é uma das principais lutas que o sexo feminino ainda precisa enfrentar, mas já é algo que está tendo uma melhora, e essa melhora a gente vai ver daqui a pouquinho. Já a criança no mercado de trabalho tem uma situação diferente da mulher. O trabalho afeta significativamente na educação, pois impede muitas vezes que a criança frequente a escola e aprenda. O psicológico da criança também é afetado, pois quando ela é responsável por uma parte da renda familiar, há uma inversão de papéis, o que prejudica a inserção da mesma em grupos sociais de sua mesma faixa etária. Existe também quesitos do abusos físicos, o cansaço, distúrbios de sono, irritabilidade, alergia e problemas respiratórios estão na lista das consequências físicas no trabalho infantil. Muitas vezes, esse trabalho exige um grande esforço físico que pode ocasionar lesões na coluna e prejudicar o crescimento dessa criança. Tudo isso além dos abusos emocionais e os que principalmente ocorrem com as meninas, os sexuais. Isso gera um ciclo vicioso de pobreza, onde a criança que trabalha geralmente reproduz o perfil de outras gerações da família que virão ter que trabalhar também. Curiosidades sobre salário e carteira assinada em relação à mulher. Entre 600 profissões de diversos níveis de formação, 90 pagam melhor para mulheres. Nesses casos, elas ganham pelo menos 5% a mais que os homens. Já os salários propostos aos homens são pelo menos 5% maiores em 357 ocupações. Homens chegam a ganhar em média 45% a mais que as mulheres no Brasil, se referindo àqueles que têm ensino superior completo. Já os que têm apenas o ensino médio completo, a diferença da média salarial entre homens e mulheres é menor, mas os homens continuam ganhando 10,89% a mais. Apenas 40% dos profissionais com carteira assinada são mulheres. Elas ainda continuam ganhando menos, com uma diferença de, em média, R$ 700. Curiosidades sobre salário e carteira assinada em relação à criança. Através do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, protege crianças e adolescentes menores de 16 anos contra qualquer forma de trabalho, garantindo que frequentem a escola e atividades socioeducativas. A carteira de trabalho pode ser emitida para todos os solicitantes com idade igual ou superior a 14 anos. A contratação dos menores que se enquadrarem na faixa etária entre os 14 e 16 anos é da responsabilidade do empregador quando necessário. Deverá comprovar a sua condição de menor aprendiz. Agora, uma curiosidade sem relação direta ao mercado de trabalho. Há 2 meses, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, demitiu o diretor de futebol feminino Marco Aurélio Cunha. E quem foi confirmada para exercer tal responsabilidade foi a ex-zagueira da seleção brasileira Aline Pellegrino, juntamente com Duda Luizelli, que cuidava do setor no Internacional.
A confirmação veio no dia 2 de setembro de 2020, juntamente com a notícia de que a CBF seguiu uma tendência mundial e igualou o pagamento de diárias e premiações para os jogadores e jogadoras das seleções brasileiras masculinas e femininas.